Shalom, queridos! Leitura bíblica. Hoje, dia 23 de julho, nosso texto está no livro de Juízes, no capítulo de número 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos de Yahvé, e Yahvé os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas em que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, destruíam toda a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram a Yahvé. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel a Yahvé por causa dos midianitas, enviou Yahvé um profeta aos filhos de Israel que lhes disse: Assim diz Yahvé, Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, vos tirei da casa da servidão, vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou Yahvé, vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas vós não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo de Yahvé veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizierrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo de Yahvé lhe apareceu e lhe disse: Yahvé é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ah, Senhor meu, se Yahvé é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez Yahvé subir do Egito? Porém agora Yahvé nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então Yahvé olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. E Yahvé lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que fala comigo. Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num açafate e o caldo pôs numa panela, e trouxe-o até debaixo do carvalho e o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos e põe-nos sobre esta penha e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo de Yahvé estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo de Yahvé desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo de Yahvé, e disse Gideão: Ah, Senhor Yahvé, eu vi que o anjo de Yahvé face a face. Porém, Yahvé lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar a Yahvé e lhe chamou Yahvé é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiesritas. Aconteceu naquela mesma noite que Yahvé lhe disse: Toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai. Corta o bosque que está ao pé dele, e edifica a Yahvé teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente.
E toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como Yahvé lhe dissera. Sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque que estava ao pé dele cortado, e o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. E uns aos outros disseram: Quem fez esta coisa? E esquadrinhando e inquirindo disseram: Gideão, filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Tira para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: Contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derribou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se juntaram num corpo e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezreel. Então o espírito de Yahvé revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os asbierritas se ajuntaram após ele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após ele. Também enviou mensageiros a Azer, a Zebulon e a Naphtali, e saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus: Se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada, apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja orvalho. E assim Deus fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e em toda a terra havia orvalho. Atos, livro de Atos, capítulo de número 10. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se, o anjo que lhe falava chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. No dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta. E, tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento dos sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu, e foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou? E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta,
perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. No dia imediato, chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e prostrou-se aos seus pés e o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali haviam se juntado. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo, pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? E disse Cornélio: Há 4 dias estava eu em jejum a esta hora, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope a chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. Logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. Este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre gentios, porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar água para que não sejam batizados estes que também receberam, assim como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Livro de Jeremias, capítulo de número 19. Assim dizia Yahvé: Vai e compra uma botija de oleiro e leva contigo aos anciãos do povo e aos anciãos dos sacerdotes. Sai ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do sol, e apregou ali as palavras que eu te disser. E disse: Ouvi a palavra de Yahvé, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz Yahvé dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei tão grande mal sobre este lugar, que quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão as orelhas.
Porquanto me deixaram e profanaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue inocente, porque edificaram altos a Baal, para queimarem seus filhos em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração. Por isso, eis que vem dias, diz Yahvé, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem o vale do filho de Inom, mas o vale da matança. Porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair a espada diante de seus inimigos e pela mão dos que buscam a vida deles, e darei os seus cadáveres por pasto às aves dos céus e aos animais da terra. Porei esta cidade por espanto e por objeto de assobios. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará, por causa de todas as suas pragas. Lhes farei comer a carne dos filhos e das filhas, e comerá cada um a carne do seu próximo, no cerco e no aperto em que se apertarão os inimigos e os que buscam a vida deles. Então quebrarás a botija à vista dos homens que forem contigo, e dir-lhes-ás: assim diz Yahvé dos exércitos. Deste modo quebrarei eu o povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá lugar para os enterrar. Assim farei a este lugar, diz Yahvé, e aos seus moradores, sim, para pôr esta cidade como Tofete. E as casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão imundas como o lugar de Tofete, como também todas as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a todo o exército dos céus, e ofereceram libações a deuses estranhos. Vindo, pois, Jeremias de Tofete, para onde o tinha enviado Yahvé a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa de Yahvé e disse a todo o povo: assim diz Yahvé dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade, sobre todas as suas cidades, todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram a sua cerviz e não ouviram as minhas palavras. Amém? Vimos os nossos textos de hoje, então, em Juízes, no capítulo 6, como é difícil convencer uma pessoa que está oprimida, deprimida, com a sua autoimagem destruída, não consegue se identificar com a vitória, com o cuidado de Deus, e essa incredulidade, essa depressão faz com que o poder de Deus seja minimizado. Ele olha e testa tantas vezes a Deus, porque dentro dele mesmo ele não tem a convicção da fé, do poder, do que Deus faz, já fez, porque ele está decepcionado, ele está frustrado. Então nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas decisões, com tudo que fazemos quando nós estamos tristes, decepcionados, frustrados, oprimidos, deprimidos, porque a gente tem uma visão muito distorcida da realidade do próprio Deus. E em Atos, no capítulo 10, vimos que a família de Cornélio, eles recebem o Espírito Santo antes mesmo do batismo nas águas, porque já havia uma disposição no coração, esse homem já era reconhecido na sua comunidade por ser um homem de oração. Deus não está preocupado com rituais, ele está preocupado com um coração sincero. E aqui em Jeremias 19, Deus anuncia que vai fazer juízo e justiça sobre o povo até que eles se arrependam. Então há um limite para colher toda a semeadura da iniquidade. Ela cessa quando há arrependimento e humildade. Temos que aprender a passar pelas veredas do arrependimento. Amém? Vamos orar? Pai maravilhoso, fiel, santo, perfeito, justo e incomparável, te damos graças, te louvamos, te bendizemos, exaltamos o teu nome, porque só tu és santo. Clamamos a ti, ó Senhor, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a ter a percepção ideal de que uma vida sincera de oração contigo é tudo que nós precisamos para receber todo o dom gratuito do Senhor e toda boa dádiva.
o Senhor dará abundantemente do teu espírito, da tua presença, da tua sabedoria, do teu ensino àqueles que sinceramente se dedicarem ao Senhor. Ensina-nos, Pai, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom.